Irmãos, que bom que nós estamos novamente na casa do Senhor para meditarmos na sua palavra e que o Senhor fale conosco nesta noite, que você possa ter o seu coração aí aberto para perceber a voz do nosso Deus. Eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta em Salmo de número 77. E eu quero pensar, irmãos, nesta noite com os irmãos sobre a mão de Deus sobre o seu povo, a mão de Deus sobre nós. E nós estamos diante de mais um salmo escrito por Asaf, o qual ele entregou ao mestre de canto chamado Jedutum. Irmãos, esse salmo, a semelhança lá do Salmo 73, ele fala daquele dilema que nós, servos de Deus, em relação às lutas que nós temos, em relação ao sofrimento que nós passamos, né? E a esperança, irmãos, que temos que Deus possa agir ao nosso favor. Irmãos, esse salmo também nos fala sobre o dever que temos de confrontar o nosso coração com a palavra de Deus em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio aos sofrimentos. Assim como o Salmo 74, se você já o leu, irmãos, esse salmo nos apresenta algumas dificuldades da ocasião como foi escrita, e nós precisamos nos atentar para isso, né? Irmãos, Asaf estaria falando, né, sobre o sofrimento da nação, ou relatando algo, né, pessoal. Será que ele está pensando, olhando para o sofrimento que o povo de Deus estava passando, ou ele está falando dele próprio, né, do que está passando ali no seu coração, né, algum sofrimento pelo qual ele estava naquele momento? Irmãos, alguns comentaristas, eles optam por entender que esse salmo retrata do lamento de Asaf pelo sofrimento nacional, pelo sofrimento ali do povo de Deus, né, na circunstância da destruição de Jerusalém no ano 608 do cativeiro de Judá, né, nessa época aí. Irmãos, e esse salmo também está relacionado ao sofrimento que causou no cativeiro, o sofrimento que foi causado ao povo de Deus no cativeiro babilônico. Então, se você olhar, você vai enxergar ali que Asaf era o mesmo do dia de Davi lá, né? Alguns colocam desta forma, né? Mas se ele foi alguém dos dias de Davi, esse Asaf que escreveu esse salmo, então Deus revelou a ele, através do Espírito Santo, algo que ia acontecer 300 anos depois. Mas quando nós olhamos, nós vemos que Asaf também poderia ser um descendente, um parente desse Asaf da época de Davi, né? Que também foi inspirado por Deus para escrever esses salmos. Qualquer uma das possibilidades, nós vamos ver Deus agindo através desse homem. Irmãos, não há nada nesse contexto que podemos ter uma noção da ocasião em que esse salmo foi escrito. Eu diria que a melhor interpretação que nós temos desse salmo é quando, nas palavras de João Calvino e de Matteo Henry, ele diz assim: parece que o Espírito Santo, pela instrumentalidade da sua boca, ditou de uma forma comum de oração para a igreja nas suas aflições, para que ainda sobre as mais cruéis perseguições, os fiéis não deixassem de enviar ao céu as suas orações. Então, Calvino vai dizer, olha, esse salmo, por mais que ele foi escrito para aquela época, mas ele foi escrito para a igreja, para que a igreja possa buscar ao Senhor no tempo de aflição, no tempo de perseguição. E eu quero convidar você para que junto conosco, nós possamos aprender com esse salmo, principalmente como orar e buscar a Deus no tempo de dor, no tempo de lamento. Irmãos, esse salmo ele está dividido em duas partes. É um salmo de 20 versículos. E ele está dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 10, nós vamos ver Asaf descrevendo a dor, descrevendo o sofrimento, né? Bem como a sua oração incessante, suplicante a Deus e expondo diante de Deus a sua angústia.
Ele vai colocar a sua angústia diante do Senhor. Aí você vai lá do verso 11 ao 20, nós vemos ele depois de confrontar, depois de rememorar os grandes feitos, tudo aquilo que Deus havia feito para o povo de Israel, né, para o seu povo lá no passado, nós vamos ver Asaf recobrando a sua confiança e a sua esperança em Deus. Olha o verso 10, nós vamos fazer leitura de todo o salmo ainda, irmãos. Mas olha o verso 10, diz assim: então eu disse, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Eu não sei qual é a tradução que você está lendo, irmãos, mas aquele momento em que o salmo muda de tom, tem uma passagem no meio desse salmo. Eu diria que esse versículo 10 é o versículo chave para você entender o Salmo 77. Esse é o versículo-chave. Né? E nós aprendemos aqui duas verdades, eu diria assim, preciosas, sobre a mão de Deus, sobre nós, sobre o povo de Deus. Veja, irmãos, a mão destra, né, a mão de poder de Deus, ela vai estar sobre o seu povo para discipliná-lo quando pecar. Vamos ler do verso 1 ao 10. Com esse pensamento. Irmãos, eu estou fazendo uma leitura na Nova Almeida atualizada, né? Talvez você esteja com outra tradução, mas não vai fugir tanto assim da tradução. Diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite, e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou a sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo? Veja, irmãos, no verso 1 e 2, que nós acabamos de ler, nós vemos Asaf, que ele estava angustiado. Irmãos, quem não vive, muitas vezes, momentos angustiados na vida? Principalmente no nosso tempo. Principalmente nos nossos dias. Veja que a repetição da sua súplica no verso 2 nos mostra que ele se encontrava profundamente aflito. Profundamente. Ele, ao dizer, no dia da angústia, procuro o Senhor. Veja, irmãos, Asaf, ele não estava afirmando que só buscava a Deus nos dias de angústia, né? No dia aqui de profunda angústia, né? Na sua vida. E não é isso que está mostrando o texto. Mas ele está passando por um momento de profunda angústia na sua vida. E a saída para Asaf é buscar a Deus. É clamar ao Senhor. Veja, em vez de se tornar preocupado com seus próprios sentimentos, com aquilo que ele estava sentindo, o salmista volta a atenção à verdadeira fonte de auxílio. E a verdadeira fonte de auxílio para nós é o Senhor. Veja, irmãos, que o significado das palavras procura o Senhor é que Asaf buscava em Deus a compreensão de tudo o que estava acontecendo com o seu povo. Veja, irmãos, é por isso que ele buscava a Deus intensamente. Né? Como nós podemos ver nessa declaração, olha que ele diz: erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Quer dizer, a sua alma recusava-se descansar. Em vez de dormir à noite, ele levantava as mãos em direção aos céus. Quando você olha o texto, irmãos, parece que ele estava buscando agarrar as mãos de Deus.
Parece que é alguém que está se afundando e o que ele mais quer é levantar as mãos para que alguém tire ele de lá, agarre as suas mãos. Eu digo, irmãos, como que nós podemos aplicar esse verso 1 e 2 para nós? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A quem você estende as suas mãos quando passa por angústia? Para quem que você estende as suas mãos no momento de aflição? A quem que você dirige os seus clamores quando a dor ferrou a sua alma? A quem você está buscando? Será que você procura em Deus? Ou você procura a Deus para compreender o que está acontecendo na sua vida? Será que você tem perguntado isso a Deus, querendo entender no Senhor? Irmãos, muitas pessoas podem dar resposta para você. Muitas pessoas dizem, está acontecendo isso por isso. Está acontecendo aquilo por causa daquilo. Irmãos, mas somente Deus pode mostrar de fato o que é que está acontecendo na sua vida. Só Deus pode mostrar de fato porque é que está no meio de tudo isso. Aquilo que está acontecendo. Olha o verso 3. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí. Diz assim, lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Irmãos, quando você olha esse texto, esse verso 3 deve ser entendido da seguinte forma. Ao lembrar-se de Deus, ele suspirava, ele sentia-se perturbado. Talvez a pergunta sua seja, mas por quê? Não era em Deus que ele buscava compreender tudo o que acontecia naquele momento? Não era no Senhor? Como que aquele que era o seu único alívio e socorro, tornava-se a causa da perturbação? Tornava-se a causa daquilo que estava acontecendo. E eu vou citar, irmãos, novamente Calvino aqui, quando ele interpreta esse texto, ele diz assim, a intenção do escritor inspirado, porém, é simplesmente esta, embora apresentasse a Deus a angústia de sua mente, ela não era removida. Quer dizer, apesar de apresentar as lutas a Deus, essas lutas não desaparecem. Você não já passou por isso? Você clama a Deus e as coisas parecem que não se movem. Parece que está do mesmo jeito. Irmãos, às vezes Deus não nos dá o consolo algum quando nós buscamos. Muitas vezes Deus não vai tirar você desse momento. Parece que Ele não está nos ouvindo. Irmãos, é nesse momento que muitas vezes, sabe o que Ele está fazendo? Ele está nos disciplinando por causa da nossa rebeldia. Ele está nos corrigindo. E veja, irmãos, é no Senhor, é nele, é que a sua repreensão, correção, né, que muitas vezes são dolorosas, muitas vezes a correção do Senhor, ela não é prazerosa a nós. Nós não gostamos muitas vezes quando nós somos corrigidos, mas isso é no princípio, é no momento. Mas se você aceita a correção do Senhor, você vai ver que depois isso é motivo de louvor, de gratidão a Deus. Você vai agradecer a Deus pela correção dEle. Você vai agradecer a Deus por Ele corrigir você. Hebreus 12, 11 diz assim, toda a disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Veja, irmãos, a disciplina de Deus não dava sossego ao coração de Asaf. Não dava sossego. E olha, irmãos, ele se encontrava perturbado na sua mente. Olha o verso 4. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Veja, irmãos, ele passava as noites insone, em claro, buscando em Deus em oração. E quando você olha o texto, você vai ver que ele não recebia de Deus uma resposta consoladora. E isso
perturbava o coração dele, irmãos, a ponto de não conseguir pronunciar uma palavra de forma inteligível, né? A sua mente estava confusa. Irmãos, quantas vezes está buscando a Deus e você não vê uma resposta de Deus, e muitas vezes parece que isso está confundindo você. Nós passamos por isso. Como aplicar o verso 4 na nossa vida, irmãos? Quer dizer, quando a insônia acometer você, quando o silêncio da noite falar mais alto do que todas as vozes ao seu redor, busque o Senhor Deus, clame ao Senhor, aproveite para orar, para examinar o seu coração na presença de Deus, aproveite esse tempo para examinar como é que você está vivendo diante do Senhor, e mesmo, irmãos, que não venha algum consolo, mesmo que você não seja consolado nesse momento por Deus, irmãos, a resposta de Deus naquele momento é: busque-o, clame a Ele, por mais que você não ache a resposta, continue clamando a Deus. Quer dizer, mesmo quando você está se sentindo esmagado, confuso, busque a Deus. Busque ao Senhor, dizia isso quarta-feira aqui. Busque a Deus, porque pode ter certeza que a resposta de Deus virá e você terá paz no seu coração. Você vai perceber e entender a vontade de Deus. Busque ao Senhor. Pode ter certeza, irmãos, Deus sabe o que está fazendo com você. Deus sabe. Se Ele está disciplinando você, Deus sabe por quê. E se você aceitar a disciplina de Deus, pode ter certeza, você vai adorar a Deus por isso. Você vai agradecer a Deus por isso. Você vai ver fruto disso. Irmãos, Asaf, irmão, estava perturbado também nas suas lembranças. Olha o verso 5 e 6. Penso no dia de outrora, né? Penso no que se passou e trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago ao meu íntimo e o meu espírito pergunta. Irmãos, veja, ele está dizendo sobre as lembranças que Deus havia feito, dos anos passados, e tudo isso vieram ao coração dele. Mas quando você olha o que Asaf está dizendo, quer dizer, naqueles tempos, as suas noites eram cheias de alegria, cheias de louvores a Deus, né? Em louvores aos cuidados que Deus tinha para com o seu povo. Ele ficava lembrando, e muitas vezes você, Deus fez isso, Deus trabalhou daquela maneira, como eu fui feliz naquele tempo. Sabe, irmãos, a diferença que Asaf está vendo do momento que ele estava vivendo e o momento que se passou, o que Deus havia feito, e isso abatia ainda mais o coração. Isso deixava ele mais triste. Ele recordava os cânticos de louvor, de adoração a Deus, né? E isso, irmãos, fazia, ou levava ele a examinar ainda mais o seu coração, porque tempos atrás o Senhor estava fazendo, e agora? Está no cativeiro. Olha tudo o que aconteceu. Quero aplicar esse texto para as nossas vidas, irmãos. Irmãos, ter saudade de bons tempos vividos não é problema e nem pecado, irmãos. Não há problema. Mas quando nós nos entregamos ao saudosismo, sem tratar como deve o dia de hoje, sem tratar o momento pelo qual nós estamos passando, eu diria que isso é pecado. Porque muitas vezes eu fico, Deus fez, mas por que você está passando isso agora? Qual é a razão disso? É isso que você tem que perguntar a Deus. Se Deus está disciplinando você hoje, qual é a razão? É isso que você tem que tratar. É isso que deve ser tratado por nós. Sabe qual é o problema do saudosismo, irmãos? Nós só lembramos das alegrias, nós nunca lembramos da tristeza. Nós só lembramos das coisas boas que aconteceu. Não lembramos dos momentos ruins. Irmãos, e essa seletividade da nossa memória, eu dizia assim que é muito perigosa.
Sabe por quê, irmãos? Porque em todas as circunstâncias, Deus sempre promoveu a sua vontade na nossa vida. Se você foi feliz naquela época, ótimo, Deus estava fazendo o querer dele. Mas por que eu estou passando isso agora? Deus está fazendo o querer dele. Talvez naquele momento você estava servindo a Deus de todo o seu coração mesmo, e agora você não está. E Deus vai disciplinar você. E muitas vezes nós ficamos no saudosismo. E além disso, irmãos, o saudosismo nos faz ter saudade de circunstâncias felizes que passamos, nos tempos passados, e muitas vezes nós fazemos dela um fim em si mesmas, em vez de percebermos que foi a mão de Deus que nos guiou, e isso nós deveríamos louvá-lo, adorarmos Ele pelo que nós recebemos dEle, em vez de nós reclamarmos da situação dolorosa do presente. Eu posso lembrar do que Deus fez no ano passado, 10 anos atrás, e agradecer a Deus. Mas isso não pode me levar a ficar reclamando do que está acontecendo hoje. Isso não pode. Veja, mas muitas vezes nós só olhamos para o momento, reclamamos. Irmãos, esse saudosismo, eu diria que é um terreno fértil para o pecado da murmuração e do descontentamento. Então, esse saudosismo leva a achar que Deus não se lembra mais de mim, que Deus não está mais me amando, que não vale mais, muitas vezes, servir ao Senhor tão como eu estou servindo. Eu devo agradecer a Deus pelo que Ele fez e entender o que é que Deus está fazendo hoje. O que é que Deus está trabalhando na minha vida hoje. E quando você compararmos o seu presente com o seu passado, e ver que há uma diferença enorme entre eles, uma diferença enorme, eu diria para você, não se entregue ao saudosismo. Não se entregue ao saudosismo. Mas sim, confronte o seu coração na presença de Deus. Que nós possamos confrontar o nosso coração na presença de Deus. Que nós possamos investigar o nosso coração e buscar entender em Deus o que Ele está fazendo na nossa vida agora. Que você possa investigar o seu coração e buscar em Deus entender o que é que Ele está fazendo na sua vida agora. Por que isso está acontecendo? Qual é a razão? O que é que Deus está trabalhando? O que é que Deus quer fazer com tudo isso? Irmãos, do verso 7 ao 10, nós vamos ver que Asaf, ele estava confuso nos seus questionamentos. Irmãos, Asaf, ele começa a investigar o seu coração. Ele começa agora a tentar entender o que estava acontecendo, e ele faz 6 perguntas a Deus. Ele faz 6 perguntas relacionadas ao seu amor, o amor de Deus para com Israel. No verso 7, a parte A do versículo, se você olhar, ele faz uma pergunta: rejeita o Senhor para sempre? Será que o Senhor vai rejeitar o seu povo para sempre? Quer dizer, Deus haveria de rejeitar o seu povo? A resposta, irmãos, é não. Deus, irmãos, é sábio, e tudo o que Ele faz tem um propósito definido. Não é porque você está passando num momento de sofrimento e tribulação, não é porque Deus está disciplinando você, é que Deus vai rejeitar você. Deus tem um propósito definido. Olha a outra. Acaso não torna a ser propício? A resposta aqui é sim. Ele haveria de ser favorável ao seu povo novamente. Ele deveria novamente restaurar o seu povo na sua terra, como está em Isaías 60:10. Novamente. Deus haveria de restaurar. Olha a outra pergunta: cessou perpetuamente a sua graça? No verso 8, parte A. A resposta, irmãos, é não. O amor de Deus, irmãos, é eterno,
Mesmo que discipline os seus filhos, jamais ele vai abandonar você. Por mais que ele discipline você, ele jamais vai abandonar você. Jamais ele vai deixar você. Ser disciplinado não significa que você não é mais amado por Deus. Quando eu disciplino os meus filhos, eu amo eles, por isso eu faço. Nenhuma disciplina dos pais deve ser entendida com falta de amor, principalmente de Deus. Nós sabemos que tem pais hoje, terríveis, mas o nosso Deus, quando disciplina você, Ele não está abandonando você. Olha a outra pergunta: caducou a sua promessa para todas as gerações? Na parte B do verso 8, a resposta é não. Irmãos, o que sustenta as promessas de Deus é o caráter de Deus, é a sua palavra imutável. Não é o que você faz. É o caráter de Deus que mantém as promessas dele. As promessas de Deus caducou? Não. Ela pode ser realizada nos dias de hoje. Olha a outra pergunta: esqueceu-se Deus de ser benigno? A resposta é não. Olha o verso 8, verso 9, parte A. A resposta é não. Irmãos, Ele tem o seu povo nas suas poderosas mãos. Você, meu querido, está nas mãos de Deus. Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de ser benigno para com você. Ele não se esqueceu. Olha a outra pergunta: ou a sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Na parte B do verso 9, a resposta também é não. Irmãos, ainda que tenha ficado irado com os seus filhos, Deus não deixará de ser misericordioso para com eles. Por mais que Deus tenha ficado irado contra você, disciplinado você, mas Ele não deixará de ser misericordioso para com você. Irmãos, isso me alegra o coração. Isso me alegra. Irmãos, porque não são as nossas ações. Não são as nossas ações, irmãos, que determinam as ações de Deus, mas sim o caráter de Deus. Não é as suas ações que vai determinar o que Deus vai fazer, mas o caráter de Deus é que determina isso. É o caráter dele. Como que nós podemos aplicar esse verso 7, de 7 a 9 para nós hoje? Irmãos, os questionamentos devem ser feitos com o propósito de nós procurarmos compreender a vontade de Deus. Podemos fazer isso, mas jamais, irmãos, jamais devemos contestar Deus, jamais devemos duvidar o seu amor e a sua sabedoria. Jamais devemos achar que Deus está agindo errado conosco quando Ele nos disciplina, quando nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades, pelas angústias. Eu diria para você ficar atento, porque é nesse momento que Satanás aproveita desses questionamentos para pôr dúvida no seu coração em relação a Deus, para pôr dúvida quanto ao amor de Deus para com você, para pôr dúvida quanto à fidelidade de Deus. Quer dizer, quando você estiver passando pela disciplina de Deus, nunca duvide do amor de Deus por você. Olha Hebreus 12, 6, o que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Você é filho de Deus, então você vai ser, algum momento você vai ser disciplinado por Deus. Talvez seja hoje, talvez seja o momento que você esteja passando. Muita disciplina que Deus coloca na nossa vida é para que nós não afundemos ainda mais. E o Senhor nos disciplina. Veja, irmãos, a disciplina de Deus para nós é prova do seu amor. É prova do amor de Deus para nós. Irmãos, nós chegamos aqui ao ponto crítico da experiência de Asaf.
e desse salmo que é o verso 10. Irmãos, é o ponto em que o salmista começa a ver as coisas claramente, da forma como Deus queria que ele visse. Ele começa a olhar e começa a ver, quer dizer, o resultado, irmãos, dessa autoconfrontação que ele fez, que ele realizou ali na presença de Deus, deu entendimento do que é que estava acontecendo. E ele diz aí, isto é a minha aflição. Veja, irmãos, Asaf compreendera que tudo que ele estava passando era resultado da sua aflição, que confundia os seus pensamentos. Veja, irmãos, quando nós estamos aflitos com muitas coisas, perturbados com muitas coisas, às vezes a gente diz assim, eu não sei nem o que mais pensar. Está confundido os seus pensamentos. Você já não sabe mais como realizar. Então, irmãos, ele diz para si mesmo, eu olho para esse texto e vejo que ele diz para si mesmo, espere um pouco, quer dizer, pare com esse questionamento, Asaf. A culpa é só sua. A disciplina está ocorrendo porque você que fez, não foi Deus que errou, foi você. Irmãos, como diz o Senhor, Deus, pela boca do profeta Oséias, lá no capítulo 13, verso 9, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, só de mim o teu socorro. Temos muitas ruínas nossas, é nós mesmos que provocamos, mas o socorro vem do Senhor. Nós afundamos no pecado, Deus enviou Jesus para nos salvar. Nós estamos destinados ao inferno por causa dos nossos pecados. Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos e ter os nossos pecados perdoados. E muitas vezes a disciplina está acontecendo porque você provocou esta ruína, mas o teu socorro vem do Senhor. É o Senhor que pode socorrer. Por isso, irmãos, Asaf conclui, mudou-se a destra do Altíssimo. Ele começa a entendermos que era a mão de Deus que atormentava ele com aquelas aflições. Ele sabia que Deus não estava ferindo ele sem causa, não estava ferindo o povo de Deus ali, Israel sem causa. Aquela mão que sempre cuidou do seu povo, estava agora disciplinando mesmo. Aquele Deus que sempre cuidou de você, talvez hoje, é esta mesma mão que está disciplinando você. É a mesma. E isso não é falta de amor. E veja que ele vai chamar Deus de Altíssimo. E quando você olha essa palavra Altíssimo, irmãos, ele aponta para a aliança de Deus com Abraão. Abraão foi o primeiro que chamou Deus assim, lá em Gênesis 14, 22, que chama Deus de Altíssimo. Ele está falando da aliança que Deus tinha. Quer dizer, Deus não deixar a sua aliança, porque Deus não mudou o seu caráter. Deus não vai quebrar a aliança, porque Deus não mudou o seu caráter. Deus não vai quebrar a aliança que Ele fez conosco em Cristo Jesus, porque Deus não vai mudar o seu caráter. Mas Ele muda, irmãos, a forma de tratar você. Ele muda a forma de tratar a mim, mas não quebra a aliança dEle. Mas Ele muda a forma de nos tratar, de tratar o seu povo. E por que Ele muda, irmãos? A fim de corrigi-lo, de nos corrigir, de nos trazer novamente para o caminho do Senhor. Nós muitas vezes estamos desviando, Deus nos corrige para nos trazer de volta no caminho que nós não deveríamos ter deixado. E Ele não quebrou a aliança dele em Cristo Jesus. Ele continua com a aliança, a única aliança que existe hoje para nós, feito através do sangue de Jesus. Deus pode disciplinar você com essa aflição que você está passando. Não significa que Deus não ama mais, significa que o socorro vem dele. E simplesmente talvez Ele queira que você volte a percorrer um caminho que você está deixando. E Deus nos disciplina por isso. Vamos aplicar o verso 10 para nós, irmãos?
Irmãos, a principal prova, eu diria, da maturidade espiritual, sabe o que é, irmãos? É quando nós somos capazes de nos confrontar, de examinar o nosso coração, mesmo diante ou da palavra de Deus. Quando eu sou capaz de olhar para as Escrituras e me confrontar com ela. Não é glória a Deus por lá daqui, por lá dali, que diz que você é espiritual, não. É quando você é capaz de se confrontar com as Escrituras. Irmãos, e quando fazemos o que Cristo disse lá em Mateus 7:5, quando nós somos capazes de tirar a trave dos nossos olhos, porque muitas vezes nós só enxergamos o cisco nos olhos dos outros, mas não somos capazes de nos confrontar e tirar aquela trave que está no nosso. Sabe quando somos espirituais? Sabe quando nós temos crescimento? Quando nós somos capazes de fazer isso. Isso, irmãos, é uma das coisas mais difíceis para nós, é admitir que estamos errados, que não temos capacidade de discernirmos os fatos, sem que Deus capacite nós para isso. Como é difícil o homem aceitar isso. Você aceita que você errou facilmente para sua esposa? Você diz que não, eu errei. Ou para o seu esposo. Não somos capazes. Isso é difícil para nós. Você é capaz de dizer para o seu filho: olha, eu excedi. Me perdoe, eu estava errado. Você é capaz de fazer isso? Veja, irmãos, que são difíceis. Quanto mais aceitar que muitas vezes estamos errados. Mas o seu crescimento, ou quando você se mostra uma pessoa realmente espiritual, é quando você é capaz de fazer essa confrontação e aceitar e entender que só se Deus capacitar você, é que você tem, eu diria, discernimento para isso. Irmãos, com a palavra nas nossas mãos, eu diria que nós temos todos os recursos necessários para investigar o nosso coração. Com a palavra, nós temos todos os recursos necessários para investigar a nossa alma, para discernir o que nós estamos fazendo, as nossas ações. Eu diria, enquanto nós não fizermos isso, não vamos desfrutar das alegrias que Deus tem proposta para nós. Enquanto nós não investigarmos o nosso coração, não investigar a nossa alma, não discernir que aquilo que nós estamos fazendo se agrada ou não a Deus, não é o que você acha, é o que a Escritura diz, se agrada ou não a Deus. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos ter as alegrias que Deus tem proposto para nós. Eu diria que pior ainda, nós não glorificaremos a Deus como devemos fazer. Nós podemos apresentar um culto, mas que não é aceito por Deus. Nós precisamos investigar as nossas vidas. E aí, irmãos, nós vamos para a parte 2 desse salmo, que vai do verso 11 ao 20. Temos a mão de Deus, ela está sobre nós, para consolar-nos com as suas misericórdias. A mão de Deus está sobre o seu povo para consolá-lo com as suas misericórdias. Vamos ler do verso 11 ao 20. Olha aí. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Senhor, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra abalou
e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Agora, irmãos, o cenário é outro. Asaf agora, ele mostra-se recuperado daquela situação de angústia em que ele estava. E como foi que ele, irmão, se recuperou? Buscando a Deus no dia da sua angústia. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo, estou angustiado, um momento, mas não busca o Senhor. Como é que você vai se livrar disso? Veja, irmãos, ele insistira com o seu coração de não sair na presença de Deus. Porque muitas vezes, no momento em que passamos, você ora uma, duas, uma semana, e daqui a pouco você diz assim, não dá. Você sai da presença de Deus. Asaf diz, eu insisti. Eu fiquei lá na presença de Deus. Mesmo que eu não sou atendido de imediato, mas eu permaneci na presença de Deus. Mesmo que Ele não me livrou do sofrimento naquele momento, mas eu permaneci na presença de Deus. Irmãos, é o que eu digo sempre para os meus filhos. Muitas vezes eles dizem assim, mas será que vai dar? Eu digo, olha, nós oramos, então isso vai passar. Deus vai fazer. O que nós precisamos é orar, orar, orar. Clamar a Deus em todo o tempo. Confiar nele. Não importa se você não está vendo, mas um dia você vai adorar a Deus por aquilo que Ele fez. Irmãos, depois de algum tempo, no tempo de Deus, você vai ver que Asaf recobre as suas forças. Você vai ver que Asaf, ele tem como reagir, vamos dizer assim. Então, irmãos, é importante perseverarmos no modo correto de fortalecermos a nossa fé, mesmo que não se mostre efetivo no primeiro momento, mesmo que você orou e não viu nada se movimentar, continue fortalecendo a sua fé em oração, clamando a Deus, lendo a palavra, se questionando diante dela, corrigindo a sua vida por ela. Mas que você permaneça. Talvez, irmãos, é um mês, é um ano, é 2. Mas você vai ver a misericórdia, o socorro que vem do Senhor. Então, irmãos, é importante nós permanecermos na presença de Deus. Eu digo assim, para nós ajustarmos os nossos focos, o foco dos nossos olhos na santa pessoa de Deus. Ao invés de ficarmos focalizando as circunstâncias, o momento, o que estamos passando, tire os olhos disso, coloque no Senhor. Clame a Deus, ajuste o seu foco. Ajuste o seu foco em Deus. É Ele que tem que chamar a sua atenção. Não é os seus problemas, não é a sua aflição, não é o momento que você está passando. É Deus que tem que chamar a sua atenção. Veja, irmãos, a postura de Asaf, aí no verso de 11 a 20, você vai ver também que é uma postura de gratidão e louvor. Ele é grato e louva a Deus. Quer dizer, eu diria assim, irmãos, nada mais é revigorante no nosso coração do que o louvor a Deus cheio de gratidão. Não há nada mais que possa fazer com que nós consigamos caminhar ainda mais, se não for um coração cheio de gratidão. Irmãos, porque o louvor, a gratidão nos faz focar nas misericórdias de Deus. Quando nós somos gratos, irmãos, nós vemos a misericórdia de Deus. Quando nós enxergamos quem somos diante da palavra, quando nós percebemos os nossos erros e ainda vemos Deus realizando, você vê a misericórdia de Deus para com você. A misericórdia de Deus. E nós veremos, irmãos, que não nos falta, o que nos falta, vamos dizer assim, irmãos, não é motivo
para você desconfiar de Deus. Você vai ver, se você tiver um coração grato a Deus, não vai faltar para você motivo para você confiar em Deus e esperar pela misericórdia de Deus. Tenha um coração grato. Eu sei que tem pessoas que não é capaz de ter um coração grato com outras pessoas. Tenha um coração grato. Eu digo sempre, se você não é capaz de ser grato às pessoas, muito menos a Deus. Tenha um coração cheio de gratidão. E expresse essa gratidão também a Deus. Confia no Senhor. Você vai ver a misericórdia. Porque quando nós somos gratos, é quando alguém faz algo para nós que nós não tínhamos como fazer, nós não esperávamos, não merecia, e vem alguém e faz algo por nós. Nós temos um coração grato. Muito mais a Deus. E nesses versículos, irmãos, Asaf recorda os feitos do Senhor ao povo de Israel. E que ele considera aqui nesse texto como maravilhas da antiguidade. Não sei se a sua tradução está assim. Mas a minha tradução diz assim: certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Quer dizer, esses feitos maravilhosos e antigos poderiam ser feitos por Deus naquela época, e da mesma forma poderia acontecer naqueles dias. Irmãos, tudo que Deus fez, ajudou você no passado, Ele também pode novamente dispensar o favor dEle para você. Ele pode fazer agora, hoje. E esta é a razão, irmãos, quando você olha o verso 12 aí, olha que ele diz: meditarei em todas as suas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. Quer dizer, se antes, irmãos, trazer à memória os poderosos feitos de Deus trouxe tristeza, lá no verso 3 a 5, Asaf lembrava do que Deus tinha feito e olhava para o que estava acontecendo, ele tinha tristeza. Agora, no verso 12, não, ele vai meditar, ele vai pensar naquilo que Deus fez. Quer dizer, ele se confrontou diante da presença de Deus, ele entendeu os santos propósitos de Deus. Está passando por alguma angústia? Se confronte. Você vai entender os santos propósitos de Deus, isso vai fazer com que você possa meditar em tudo aquilo que Deus fez. Isso não vai causar tristeza, mas vai você levar a ter um coração de gratidão a Deus. E veja, irmãos, Asaf, ele encontrava esperança no poder de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: onde está a sua esperança? A esperança de Asaf é no poder de Deus. A sua mente que estava perturbada, que antes estava perturbada, confusa, agora, irmãos, por cogitar nos prodígios de Deus, ele se sente renovado. Uma mente renovada. Veja, mas muitas vezes nós ficamos no saudosismo. Lembre que Deus é poderoso para fazer hoje as mesmas coisas, os mesmos favores. Deus pode dispensar a você. Você pode ter uma mente renovada. Olha, vamos fazer uma aplicação para nós, esses dois versos, irmãos, 11 e 12. Irmãos, em tempo de tristeza, nós devemos nutrir sempre o desejo de achar um remédio que mitigue a nossa amargura. Sempre, mas quando nós estamos no sofrimento, na angústia, nós queremos encontrar algo que resolva. Mas a única maneira que nós podemos fazer isso é se nós lançamos as nossas preocupações em Deus. E Pedro vai dizer: se nós lançarmos todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, Deus vai cuidar de nós. Deus vai trabalhar ao nosso favor. Então, irmãos, ocupar a mente com os assuntos divinos, eu diria, não é somente a melhor maneira de você usar a sua mente, mas é também o único recurso, eu diria, recurso verdadeiramente eficaz na luta contra o pecado. Porque quando as nossas mentes, irmãos, estão ocupadas, em cogitar as coisas do alto, como Paulo fala em Colossenses 3,
que os nossos pensamentos precisam estar nas coisas de cima e não nas coisas daqui, voltadas para as coisas de Deus, em termos da nossa mente, não vai ser afetados por pensamentos pecaminosos, nem por dúvidas a respeito do cuidado de Deus por nós. Mas se nós não pensarmos isso, você vai se pegar pensando algo que não agrada ao Senhor, que não alegra o coração de Deus. Vamos para o verso 13 e 14. Veja, irmãos, Asaf fala sobre o caráter de Deus. E o primeiro que mostra aqui que ele é santo. No verso 13, parte A, diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Ou seja, irmãos, ele é santo em suas ações, em tudo o que ele faz, por onde ele passa, o seu rastro é de santidade. Muita gente fala assim: por onde aquela pessoa passou, o rastro foi de destruição. Por onde Deus passa, o rastro é de santidade. Ele é santo. Veja, irmãos, o outro caráter de Deus que ele vai colocar aqui, no verso 13, parte B. Deus é incomparável. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Veja, irmãos, os deuses dos homens não passam de invenções, de mentes pecaminosas, de idólatras. Mas Deus não somente é incomparável, irmãos, como Ele também é o único verdadeiro Deus vivo. Ele é o único, não tem outro que possa se comparar. Vejamos que no verso 14, ele vai chamar Deus de, o outro caráter de Deus, Todo-Poderoso. Tu és o Deus que opera maravilhas, entre os povos tem feito notório o teu poder. Irmãos, isso é interessante, esse texto. Ele mostra que os atos de Deus que revelam o seu infinito poder, eles também são feitos em lugares, em todos os lugares, são encontrados em todas as partes, até nas nações que não reconhecem Ele como o único e verdadeiro Deus. Deus manifesta o poder dEle, e não tem como essas nações evitar. Não tem como, não importa se eles creem ou não. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém pode, irmãos, fugir do poder dEle. Ninguém. Como nós aplicamos isso a nós? Irmãos, esses três atributos de Deus, irmãos, nos remetem ao fato de que devemos viver em santidade de vida, tal como Deus exige de nós. Lá em 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 16, 15 e 16, ele vai falar que a nossa santidade é devida porque aquele que nos chamou é santo. Veja, a sua santidade não é porque você está na igreja, não é porque você é crente, é porque Deus é santo e Ele chamou você. A santidade é devida a Ele. E vejamos, quando nós vivemos isso, nós vamos estar em constante admiração por Ele. Nós estaremos sempre exaltando a Deus. Nós estaremos sempre exaltando a Deus pelo Deus que Ele é, pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer para nós, não porque aquilo que Ele pode nos dar. Nós vamos exaltar a Deus pelo Deus que Ele é. Você está louvando a Deus hoje pelo Deus que Ele é? Ou por aquilo que Ele pode fazer por você? O que é que traz você, os irmãos da transmissão e louvor que está aqui, o que é que traz você aqui? É porque você quer exaltar a Deus pelo que Ele é, o tempo todo, ou com medo que aconteça algo a você? Veja, mas quando nós exaltamos a Deus o tempo todo pelo que Ele é, nós temos uma confiança inabalável no seu poder. Nada vai abalar o seu coração, não importa o que esteja acontecendo. Não importa a notícia, o diagnóstico, não importa a razão, não importa, nada vai abalar a sua confiança em Deus. Nada vai abalar. Vamos para o 15 ao 20, irmãos?
Veja, irmãos, Asaf, ele exemplifica aqui os prodígios de Deus, aos quais ele se referia. Veja, ele está recordando que Deus fizera a Israel por ocasião do êxodo. E ele continua apresentando aqui outros atributos de Deus que ele compartilha com o seu povo. Veja que ele vai dizer lá no verso 15 que Deus é o redentor do seu povo. Ele diz assim: com um braço forte remiste o teu povo e os filhos de Jacó e de José. Quer dizer, Deus os remira, Deus os resgatara das garras do Egito, declarou todos os povos que este era o seu povo. Veja, irmãos, Deus é o Redentor, Jesus é o nosso Redentor. Pedro vai dizer que nós agora não éramos povo, mas somos povo de Deus agora. Somos nação santa, povo escolhido de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas alcançamos agora. Veja, irmãos, o Senhor continua operando na vida do seu povo. Deus continua compartilhando esses atributos conosco. Ele é o nosso Redentor. Vejamos que ele vai dizer do verso 16 ao 19... o soberano Criador. E nesses versos, irmãos, Asaf descreve Deus agindo sobre as forças da natureza. Deus age pela tempestade, pelos trovões, pelos relâmpagos, pelos terremotos, o mar vermelho abrindo para que o povo passasse a pé enxuto. Tudo isso mostra o seu poder e que Deus controla todas as coisas. Irmãos, isso é uma coisa assim maravilhosa para mim. Que Deus tem controle sobre tudo. Tudo que me acontece, bom ou ruim, Deus tem o controle. E se eu sei que Deus tem o controle, então eu sei que Deus pode agir. Eu posso confiar nele. Eu posso me render diante da presença dele. Isso mostra, irmãos, que Deus tem o controle de todas as coisas. E quando nós observamos a narrativa do Êxodo, nós vemos todas essas maravilhas sendo realizadas a favor de Israel. Eu acho que Israel era um povo teimoso, pecava contra o Senhor, duvidava de Deus, achava que Deus não podia fazer algo para eles, e Deus já tinha feito tudo isso. E no verso 20, irmãos, ele mostra que Deus é o pastor do seu povo. E ele encerra esse salmo falando da presença de Deus com o seu povo. Veja, irmãos, ele está falando de um povo que tinha sido levado para o cativeiro. Um povo rebelde. Toda vez que o povo foi para o cativeiro, foi porque desobedeceu a Deus em algo que Deus disse que não poderia fazer. E ele encerra aqui esse salmo, falando dessa presença de Deus com o seu povo, o qual o povo é visto como o seu rebanho. Deus é visto agora como o seu divino pastor que conduz os seus filhos nesta vida. Que Deus é aquele que prepara o seu povo para encontrar com Ele na terra prometida. Deus está, irmãos, nos preparando para que um dia nós possamos encontrar com Ele na Canaã celestial. Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados, tivéssemos vida eterna, fôssemos livres do inferno, para que um dia nós possamos estar com Ele para sempre. Jesus é o nosso pastor, e Ele nos conduz a esse desfecho. Ele nos conduz a esse desfecho. Assim como Deus conduziu o seu povo à terra Canaã, a Canaã terrena. Deus está nos conduzindo para a Canaã celestial. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, irmãos, a nossa vida precisa estar na presença de Deus. E eu quero destacar, irmãos, como aplicação para nós desses versos. Nesses versículos finais, o fato, irmãos, que Deus é presente com o seu povo.
Deus é presente conosco. E esta é a razão da nossa esperança. Essa é a razão da nossa esperança. Não esperamos, irmãos, num Deus que está distante e que não pode vir a tempo de nos socorrer. Não estamos crendo num Deus assim. Nossa esperança não está num Deus assim. Mas a nossa esperança, irmãos, está naquele que é bem presente nas nossas tribulações. Salmo 46, verso 1. Um salmo que tenho certeza que os cristãos conhecem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro, bem presente na angústia. A nossa esperança está num Deus que pode nos socorrer. E que por isso, irmãos, o seu socorro nunca tarda. O socorro de Deus nunca vai chegar atrasado na sua vida. Se ele ainda não chegou, porque não é o tempo de Deus. Mas o socorro de Deus vai chegar no tempo dele. Ah, precisa. Deus muda. Deus faz. Mas no tempo de Deus. Talvez para você seja muitos anos. Mas creemos que as bênçãos do Senhor chegam no tempo exato na sua vida. E nós, irmãos, esperamos naquele cujo poder, irmãos, não só criou tudo o que existe. Hebreus vai dizer que aquilo que nós vemos não foi criado disso aqui. O único que criou as coisas do nada, e o hebraico tem uma palavra para isso, é Deus. Hoje as pessoas fazem clone, mas eles não conseguem fazer do nada. Só Deus criou as coisas do nada. Então, Deus criou tudo o que existe, todas as coisas. E você vai ver que nada do que Ele criou foge aos seus santos propósitos. Paulo vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que o amam e que são chamados pelos seus propósitos. Muitas vezes as coisas ruins que nos acontecem, a disciplina de Deus tem um propósito de Deus para a sua vida. Nada foge dos propósitos de Deus. Irmãos, nessa vida, nós estamos sujeitos a passar por momentos de profunda angústia, seja ela particular sua, ou seja ela de forma comunitária, né? Com mais pessoas. Mas nós precisamos ter em mente algumas verdades. A primeira delas, mas é que o nosso sofrimento é resultado do pecado. Não estou dizendo de um pecado, do pecado. Pode ser, irmãos, que nós soframos por causa do pecado de outros. Por exemplo, os filhos sofrem por decisões erradas de seus pais. Algumas igrejas padecem por causa da liderança que têm. Pode ser. Mas geralmente, irmãos, o nosso sofrimento é causado por nós mesmos, pelos pecados e desobediências que cometemos. E por isso mesmo, irmãos, nós precisamos buscar em Deus a compreensão do que está acontecendo, para eu saber que se eu desobedeço, se eu peco, algumas coisas que eu fiz podem me causar o sofrimento, por isso que eu tenho que buscar em Deus, saber o porquê que isso está acontecendo. Quer dizer, ainda que nós estejamos sobre a disciplina de Deus, nós não devemos nos desesperar. Não podemos ficar desesperados, mas buscarmos compreender a vontade de Deus, entender a vontade dEle. Nós precisamos nos lembrarmos que a disciplina nesta vida é o único castigo que os filhos de Deus terão. O único castigo que você pode ter nessa vida é a disciplina do Senhor. Aqueles que são bastardos, né, que não são filhos de Deus, eles terão um castigo eterno ainda. Muitas vezes são disciplinados por Deus agora e são castigados eternamente por Deus depois. Mas se você é filho,
A única coisa que pode lhe acontecer agora é o castigo, a disciplina de Deus, não o castigo eterno. Então, eu tenho que chegar diante de Deus e querer saber por que aquilo está acontecendo. Examinar a minha vida, examinar o meu coração diante da palavra de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, nós devemos esperar, e essa é a terceira verdade, esperar e confiar em Deus. Deus jamais, irmãos, vai nos desamparar. Deus jamais vai fazer isso. Talvez o desamparo que você esteja sentindo seja uma disciplina de Deus. Talvez até aqui você tentou viver por si só, tentou tomar as rédeas, querer fazer do seu jeito. E Deus está dizendo para você, não é assim. Não é assim. Não é desta forma. Se Deus, irmãos, está em silêncio diante das nossas orações, não é porque Ele não nos ama, mas sim porque Ele sabe lidar conosco. Você não sabe lidar com o seu filho? Eu tenho 2. E eu sei como eu trato com um, como eu trato com o outro. Não é do mesmo jeito. E não é porque eu não os amo igual. Se Deus está disciplinando você, se Ele não, você ora a Deus e não tem uma resposta rápida, não é porque Ele não ama você, mas Ele está lidando com você. Ele sabe como fazer com você. Pergunte, se no primeiro momento Deus tivesse respondido a sua oração, que tipo de crente você seria? Se Deus não trabalhasse com você no meio das suas angústias, no meio dos seus problemas. Deus sabe como lida comigo, irmãos. Deus já respondeu a oração assim, ó. Mas Deus deixou anos eu orando. É assim que Deus faz. Ele sabe como lidar comigo. Ele sabe como lidar com você. E sabe por que Ele faz isso, irmãos? Ele tem um fim nisso. Qual o propósito de Deus? É nos transformar naquilo que Ele quer que nós sejamos. É transformar você naquilo que Ele quer que você seja. E se Ele nos responder de primeira, irmãos, muitas vezes nós seremos o cara mais fraco na vida espiritual nossa. Mas quando Ele deixa lá, nós clamando, buscando, jejuando, levantando de madrugada, aí ora e clama, Ele está trabalhando a sua confiança. Ele está trabalhando a sua fé. Porque o que Ele quer fazer com você, você precisa confiar em Deus. Você precisa depender dEle, senão você estraga tudo. Deus sabe, irmãos, como trabalha com você. Não é falta de amor de Deus por você. Mas Ele está lidando com você no meio de tudo isso. Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você no seu tempo de angústia. Que você possa confiar sempre no Senhor. Clamar a Deus. Ele tem o melhor para nós, irmãos. E pode ter certeza, ninguém vai dar o melhor para você, a não ser Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti. E queremos, ó Deus, Te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Ó Deus, queremos Te agradecer, Senhor, porque mesmo no tempo da angústia, nós pudemos ver o socorro do Senhor. Pudemos ver um Deus presente. Aprendemos a confiar no Senhor. Aprendemos a esperar em oração. Aprendemos sabendo que o Senhor é um Deus que tem uma resposta. Ó Deus amado, vem nos ajudar, ó Deus, de que possamos, ó Deus, nos questionar, nos avaliar, investigar, ó Deus, a nossa vida mediante a palavra do Senhor, diante da palavra do Senhor. Pedindo que o Senhor revele a nós
tudo o que está acontecendo, que o Senhor revele a nós, Senhor, aquilo que é necessário mudar nas nossas vidas, aquilo que estamos fazendo, muitas vezes, Senhor, até achando que está agradando ao Senhor, mas não alegra o coração do Senhor. Venha nos ajudar, ó Deus, não nos deixa, Senhor, fazermos a nossa vontade. Não nos deixa, Senhor, a querer tomar a direção das nossas vidas. Mas que tão somente, Senhor, possamos ser barro na mão do oleiro, possamos ser moldados pela palavra do Senhor. E que o Senhor faça de cada um de nós o desejo, o querer do Senhor, aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas para isso. Eu confio no Senhor, porque o Senhor sabe como melhor trabalhar em nós. E nos ajuda, Senhor, no tempo da tribulação. É no precioso nome de Jesus que oramos e te agradecemos agora. Amém, Senhor.